Que isso? Não! 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 Paloma! Que isso? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Dona Júlia. Mãe? O que você tá fazendo? Eu tava roubando! O cozinheiro da Maria Antônia! Mãe, eu tava... Você tá roubando! Tem certeza, meu filho? Mãe, Tu não tá em condições de ser morrer. mãe, por favor. Você tem um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto ou idoso hospitalizado em estado grave? Nós entendemos a sua dor, como também a Dilma, o Gilci Márcio, como também a Dinelli. Essas pessoas tiveram um problema grave, porque o bebê estava entre a vida e a morte, mas eles apelaram para o poder da fé, que está ao seu alcance. Eles creram na promessa de Deus, que não falha. A senhora Ângela não aceitou perder o seu filho para o vício das drogas, das bebidas, e ela também fez uso da água, dos maiores milagres, símbolo do Espírito de Deus. Preste atenção, você que tem um familiar viciado, você que tem um familiar que infelizmente está desenganado, um conhecido que está em estado grave, e você está aí desesperado, peça a ele para sintonizar agora no nosso programa e acompanhar o caso verídico destas famílias que superaram seus problemas fazendo uso do poder da fé no Deus da Bíblia, no Deus vivo. O pequeno Noam tinha poucos dias de vida, mas teve uma força de guerreiro para lutar pela sua sobrevivência. Com 50 dias de vida, o Noah ele ficou resfriado. E no período de 3 dias, ele precisou ser internado. Depois de vários exames, teste para Covid, meningite, eles descobriram que ele estava com bronquiolite. E logo então ele foi entubado, né? Na intubação ele sofreu uma parada cardíaca e aí começou a nossa luta. Para os pais, ver o filho recém-nascido passar por lutas tão fortes é assustador e doloroso. Foram 10 dias de internação na UTI. Dos 10 dias, 5 entubados, 7 na UTI e 3 no quarto. Durante a intubação, ele teve 3 paradas. Uma respiratória, 2 cardíacas. As 3 paradas sempre foi no meu horário, no horário que eu estava, à noite. Que é o horário que mais piorava, que ela ficava durante o dia e eu ficava à noite. Então, uma delas chegou a zerar tudo. E aqueles números lá dos monitores zerou tudo. Aí tiveram que reanimar, deram um choque nele para ele voltar. As 3 vezes eu achei que fosse perder ele. Principalmente na última vez, que foi quando zerou tudo. Que aí foi assim, para mim eu achei que fosse que ele realmente... Porque para mim ali na hora que zerou, eu achei que ele tinha morrido. Porque começou a manobra de reanimação. Então, assim, para mim naquela hora ali ele estava indo embora. Foi muito perturbador desde o início. Né? Desde o início que ele foi internado, foi entubado, eu me vi ali desesperada. O sentimento que passava de mim era um turbilhão de emoções. Eu via no altar ali um momento de decisão. Ou Deus traria o meu filho de volta, ou ele poderia levar que eu estaria em paz também. Mas eu não queria mais ver o meu filho sendo submetido às manobras que ele estava sendo submetido. A família sabia que o que é impossível para os recursos da medicina, para Deus é mais que possível. E foi no meio do caos que eles recorreram ao tratamento divino. A gente falou, vamos por tudo ou nada. É pro altar, porque é do altar que a gente vai ter resposta. Os médicos já estão fazendo, mas ele não nos garante nada. O altar garante. Então, foi quando eu falei com eles, né? Vamos pro altar, que daí a gente vai ter ele de volta. Então, em nenhum momento eu duvidei. Eu não tive medo. Eu tive, sim, sofri por ver o sofrimento, mas duvidar nunca. Eu comecei a agir a minha fé, fiz um jejum assim, um sacrifício que, assim, para mim, eu nunca tinha feito. Eu fiz 24 horas de jejum e a partir daí ele começou a melhorar. Foi a ação de Deus, porque os médicos eles não trabalhavam com estimativa.
né? Era um ar de desespero, de assim, uma situação tão pouco fora do controle. Então, depois, 2 dos profissionais veio até mim e falou. Eles confessaram que viram, através do Noah, uma reação muito rápida para um bebezinho da idade dele. Então, ali já era Deus se manifestando. Foi através da fé, não desprezando a medicina, mas foi mais a ação da fé que trouxe o meu filho de volta. E hoje ele está bem, os pulmões dele estão sem nenhum tipo de vírus, sem nenhum tipo de chiado. Ele está curado em nome de Jesus. O agir de Deus é poderoso em todas as áreas da vida. Não importa o problema, basta ter fé e buscar a sua ajuda. Eu vim em busca da libertação do meu filho. Quando eu encontrei ele numa situação assim que nenhuma mãe quer se encontrar, né? De vícios, aquela vida mundana. O vício que eu tinha era vício da bebida, vício da maconha, da cocaína. E esses vícios eram onde me influenciava, estar em festa, estar em baladas, estar distante de casa. A partir daquele momento que eu concordei com Deus, que a resposta viria, entreguei a vida dele para Deus, aí Deus agiu. Hoje é um ótimo filho, transformado, liberto. Eu me sinto uma pessoa transformada, os pensamentos diferentes, hoje já não tem mais vício, já não tem mais desconfiança, já não tem mais falta de paz, aquela preocupação. Hoje é totalmente uma vida transformada. Pare de sofrer tentando resolver seus problemas com a força dos braços. Com o agir da fé e o uso da água dos maiores milagres, você permite que Deus transforme a sua vida. Venha para a concentração de fé e milagres, aos domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. Essas pessoas não se deixaram vencer pela gravidade do problema de saúde e fizeram uso da água dos maiores milagres, que na entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres, a partir das 8h30, eu já estou preparado para lhe recepcionar com os seus familiares. Traga sua garrafinha com água. Outros que não aceitaram perder o ente querido para um vício das drogas, para o vício da bebida alcoólica e fizeram uso da água dos maiores milagres, símbolo do Espírito Santo, e foram libertos. O mesmo vai acontecer também com este familiar seu. Traga o mesmo, traga uma garrafinha com água e domingo estaremos juntos aqui no Templo dos Maiores Milagres, onde você dará o seu maior testemunho. Criada por Deus, a família é uma instituição sagrada, divina. E aqui na Catedral da João Dias, aos domingos, uma reunião é dedicada especialmente para ela. A reunião de domingo é especial para a família, né? E ali é onde Deus ensina o que a gente deve fazer. A reunião de domingo, a concentração, é muito importante para a transformação de famílias. É muito importante para todas as famílias. Capaz de curar, restaurar e transformar o que tem destruído a união do lar. Na minha casa houve cura, restauração, libertação, união, o verdadeiro sentido da família. Hoje está tudo restaurado. Foi na concentração de fé e milagres que eu consegui reconstruir a minha história e a história da minha família. Hoje a gente fala que a gente não tem só uma casa, a gente tem um lar. Hoje a gente vive uma união mesmo, né? Tanto eu e ele, quanto eu e ele, a nossa filha. Tudo isso na concentração de fé e milagres nos domingos. Ela alcança todos os nossos familiares, não só o que vive dentro do nosso ambiente, mas como aqueles também que estão longe da gente. E tem resultado, tem transformação. Na concentração de fé e milagre, eu tive a minha família restaurada. Transforme também a história da sua família. Receba neste domingo orientações e uma oração especial para a sua família. Aqui na grande concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã,
com a presença do Bispo Júlio Freitas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, onde você dará o seu maior testemunho. E hoje, graças a Deus, minha família está aqui. Quando os médicos chegam ao diagnóstico de uma doença incurável, os tratamentos não surtem o efeito esperado, isso não deve desesperar você que diz crer em Deus. Se você crê no Criador que criou o corpo humano e que quando veio a este mundo Jesus curou os enfermos, você não deve se desesperar, mas tomar a decisão de buscar nele o seu milagre. Faça isso. Ao invés de você ficar pronunciando palavras de maldição, que eu nasci para sofrer, que Deus não existe, que eu vou morrer com essa doença incurável. A Bíblia Sagrada deixa clara, na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 10, diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição, ponto. Meus irmãos, afirma ele, não convém que isto se faça assim. Não faça isso. Não diga que para o seu problema não tem solução, porque ainda que seja impossível para os homens, não é possível. Não é impossível para Deus. Tudo é possível para o Criador. Esteja conosco neste domingo, aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. A partir das 8h30, eu estarei na entrada para lhe recepcionar com a garrafinha com água, você e os seus familiares. Principalmente do nervo ciático, quando eu me vi, eu me enxerguei numa cadeira de rodas. O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, formado pela união de nervos menores que saem do final da coluna vertebral e se estendem até os pés. A dor no nervo ciático é provocada pela compreensão ou inflamação, devido a alterações na coluna, que podem ocorrer com o envelhecimento ou até mesmo casos mais graves, como hérnia de disco e tumores. A dor ciática pode ser acompanhada de fenômenos sensoriais, quando há perda ou diminuição da sensibilidade ou motores, com a perda de força para determinados movimentos. Acometida por uma dor intensa nessa região, Girleide passou por maus momentos. O médico já tinha me dado 2 meses apenas, né, para eu andar, falou que eu ia ficar em cadeira de rodas. E aí, quando eu vi realmente que eu não estava podendo mais andar, eu estava andando igual a um robô, muitas dores, remédio de 6 em 6 horas. A palavra negativa dos médicos foi o que impulsionou Girleide a lutar através da fé. O tratamento com a água dos maiores milagres foi o santo remédio para curar a enfermidade. Eu parti para a fé e aliando com a água dos maiores milagres, por 2 semanas mais ou menos, eu vinha aqui, tomava como se fosse meu remédio, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Quando eu me vi, eu já estava sem nada. Hoje eu ando tudo, faço tudo, não tenho problema nenhum, então isso é gratificante demais. O médico, ele me chamava de Angélica Misteriosa, porque ele não acreditou. Ele falou assim, realmente, eu não entendo, mas eu acho muito bacana isso. Falei assim, é bacana para quem conhece realmente o Deus vivo. Se você também está sofrendo, acometido por dores, doenças, use neste domingo a fé para alcançar a cura, na grande concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você contará o seu maior testemunho. Nós estamos aqui no Templo de Salomão recolhendo um pouco desta água aqui do poço, do solo sagrado, do templo do Deus vivo.
intitulado Templo de Salomão, como símbolo do Espírito Santo, para levar para vocês aí da Zona Sul de São Paulo, porque no Templo dos Maiores Milagres, em Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1800, a partir das 8 horas da manhã, neste domingo, nós vamos estar recepcionando pessoas desenganadas, com doenças incuráveis, em estado terminal. Vamos estar recepcionando pessoas viciadas já por muitas décadas, que tentaram inclusive deixar o vício em diferentes ocasiões, mas que tiveram recaídas. Recepcionando a famílias que estão separadas já por muitas gerações por causa de uma maldição hereditária, que separou a família através de brigas, mentiras, traições. Vamos estar aí na entrada do Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, recepcionando pessoas endividadas, pessoas que inclusive declararam falência ou foram ameaçados de morte, pessoas que inclusive mudaram para São Paulo fugindo de uma dívida no exterior ou até do interior de um outro estado do Brasil e não resolveu o problema. Não tem paz. Nós vamos estar na entrada recepcionando pessoas que não conseguiram ser felizes no amor, se relacionaram com 1, 2, 3, 4, 5, 7 relacionamentos, pessoas que se casaram 3 vezes e que ainda não são felizes e que vão estar conosco aí no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1800, a partir das 8 horas da manhã. Eu e os demais bispos e pastores aqui presentes, responsáveis pelas correntes de segunda a sábado ou de segunda a domingo, como também os responsáveis dos grupos, vamos estar aí com vocês. Vamos recepcionar você também. Esteja conosco. Pessoas que estavam afastadas já há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 7 anos, 5 anos. Olha para mim, por favor, ouça, chegou a hora de você voltar. Não importa se você foi um auxiliar de pastor, foi um membro, um evangelista, um obreiro, uma esposa. Você é gente. Não existe ex-filho de Deus. Não existe ex-filho de Deus. Não existe ex-filho. Se você se considera filho de Deus, chegou a hora de você voltar para a casa do Pai. E a casa do Pai tem um título, tem um nome: Templo dos Maiores Milagres. Na Zona Sul de São Paulo, no endereço Avenida João Dias, 1800. Nós levantamos esta água recolhida neste poço aos céus e oramos ao Senhor, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, que criou o corpo para que ele seja saudável, criou a vida sentimental para que ela seja realizada, amando e sendo amado, criou a família para que ela seja unida por meio da comunicação, do respeito e da gratidão, criou a profissão, o trabalho, para que sejamos bem-sucedidos e possamos comer, beber, vestir, calçar e morar e desfrutar do melhor que o Senhor criou debaixo do sol. O Senhor que criou nosso corpo para ser templo do Espírito Santo. O Senhor Deus consagra esta água aqui a céus abertos, para que todos que vão chegar no Templo dos Maiores Milagres neste domingo recebam a resposta tão esperada, pois o sonho será realizado. E o mais importante, diga: eu serei filho de Deus. Fale: eu serei cheio do Espírito Santo. Determine: eu serei selado com o Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esteja conosco. Vença a distância, vença o preconceito, vença a acomodação, vença o orgulho, vença a dúvida. Vença tudo aquilo que você pode sim vencer. E Deus vai lhe dar vitória sobre tudo aquilo que você por si só não pode vencer. Esteja conosco. Estaremos lá, lhe aguardando na entrada a partir das 8 horas da manhã. Até lá? Até lá. Não é a água que cura, que liberta. É o Espírito de Deus simbolizado pela água, que tem sido um ponto de contato para libertar pessoas de vícios, traumas complexos, depressão, nervosismo, como também doenças incuráveis, vícios e tantas outras coisas, mas que têm destruído a vida de milhares de pessoas e destruído milhares de famílias. Esteja conosco neste domingo, no Templo da Universal mais próximo da sua casa, aí no seu estado, na sua cidade, no seu bairro. Para mais informação, para saber o endereço da Universal mais próximo da sua casa, acesse universal.org/endereços. Aí você vai obter o endereço da Universal mais próximo da sua casa. Aqui na Zona Sul de São Paulo, nós estaremos no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800. Chegue cedo com a sua garrafinha com água,
porque nós vamos fazer uso do poder da fé e o milagre vai acontecer. E para você que diz, bispo, o meu problema é espiritual. Eu sou vítima de uma maldição. Então, você vai acompanhar agora essa gravação realizada por nós bispos lá no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, lá em Israel. Preste atenção. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o Monte Gerizim e a maldição sobre o Monte Ebal. Nós estamos aqui agora no Monte Gerizim, no meio do inverno. Nós estamos aqui porque nós temos neste lugar, como diz a palavra de Deus, uma testemunha de que aqueles que vivem na obediência à palavra estão debaixo da bênção, representada pelo Monte Gerizim. Esse monte, como você vai ver nas imagens, é um monte que floresce, é um monte que tem verde, é um monte que tem vida. Mas não distante daqui, ao norte, tem o Monte Ebal. E esse monte que você vê aí agora é um monte que representa as maldições. É um monte que não tem vida. Assim como acontece com muitos que estão debaixo de uma maldição. Não é o caso daqueles que estão vivendo na fé, na obediência, que estão debaixo da palavra de Deus. Mas você que tem vivido, olhando para a sua vida e verificado que ela está como este Monte Ebal, que não tem vida, a sua vida não floresce, quer no financeiro, você talvez de longas gerações dos seus avós, dos seus pais, você repete a história dos seus antepassados, você não consegue construir nada. Por mais que você se esforce, o dinheiro não para nas suas mãos. Quando olha para a sua família, para o lado sentimental, afetivo, a maldição prevalece, onde ninguém forma um casamento, onde filhos se dispersam, onde a inimizade prevalece. A maldição é caracterizada pela confusão de mente, é caracterizada pela falta de direção na vida, pelo vazio, pela vontade de morrer. A pessoa não tem paz, quer ela esteja no dia ou na noite, ela não tem descanso. Como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que descrevem muito bem as bênçãos e as maldições resultantes da obediência ou da desobediência. Muito bem, por que nós estamos aqui? Porque nós estaremos voltando a este lugar agora, neste próximo mês, para orar, para declarar o fim da maldição sobre a vida daqueles que estão vivendo assim. E se você é esta pessoa, que não importa o que você faça, a maldição te acompanha, Deus promete removê-la se você estiver comprometido a obedecê-lo. Esta é a palavra dele. E se você quiser, então siga a direção que você vai acompanhar agora e em uma igreja universal do Reino de Deus. A campanha da maior quebra de maldição na história da Igreja Universal. Você pediu a Deus uma direção, uma luz, o que fazer para se livrar dessa maldição hereditária que os seus bisavós, avós, pais, tios, primos, você, seus irmãos e agora seus filhos estão sofrendo. Essa maldição hereditária, essa maldição que foi rogada por pessoas mal intencionadas ou por pessoas até da própria família, mas que não tinham conhecimento do poder da vida e da morte que está na palavra e rogaram pragas. Você que na sua ignorância, no seu nervosismo, na sua incredulidade, você pronunciou palavras de maldição. Existe a maldição proferida por si mesmo, a maldição rogada por outros e a maldição hereditária, que é a maldição que as pessoas herdam dos pais, dos avós e vai passando assim de geração em geração. Leia aí, por favor, em voz alta. Diga, eu vou sair. Fala em voz alta. Eu vou sair da maldição e vou para a bênção. Em outras palavras, eu vou sair do Monte Ebal, do Monte da Desobediência,
da incredulidade, do egoísmo, do materialismo, da promiscuidade, do vício, da idolatria, e eu vou para o Monte Gerizim, o Monte da Obediência. Eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou obedecer ao Deus vivo. E Ele, meu amigo, vai quebrar essa maldição que há na sua vida, seja ela familiar, sentimental, física, espiritual. Se você já é batizado com o Espírito Santo, tem certeza da sua salvação, essa campanha de quebra de maldição não é para você, mas você pode e deve se deixar usar por Deus para lutar por alguém da sua família que precisa de salvação. Nós vamos levar o nome e a data de nascimento de todos ao Monte da Bênção, Monte Gerizim, em Israel. Diante de tudo que foi falado e exibido, só me resta dizer, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Veja o que tem acontecido na Zona Sul de São Paulo através dos grupos que realizam trabalhos voluntários em prol de levar a vida a quem precisa e também realizam ações que mostram que é possível ter sucesso em todas as áreas andando nos caminhos de Deus. E essa semana foi a vez do Grupo Universal nas Forças Policiais da Zona Sul de São Paulo levar uma palavra de vida aos integrantes das forças de segurança, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O grupo alcançou cerca de 1.200 policiais militares que participaram de reuniões realizadas nos templos da Universal na Zona Sul da capital paulista e também nas instituições de segurança. No final de semana, foi a vez dos auxiliares da Terapia do Amor ensinarem o amor inteligente de forma diferente. Eles foram até a Praça da Laguna, localizada em Santo Amaro, e tornaram o momento dos casais que estavam no local ainda mais especial, através de brincadeiras e ações que mostraram como lidar com as situações cotidianas no relacionamento. Você deseja ser também uma ferramenta nas mãos de Deus? Mais informações de como ser um voluntário no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.